Salve, salve, povo! Olá, bocós amados da segunda série, professora Cássia. Vamos aí para mais uma aula de biologia, né? Lembrando que nós estamos falando sobre o reino vegetal, tá? Aí na aula passada falamos sobre as briófitas e as pteridófitas. Nessa aula de hoje vamos falar sobre as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que o reino vegetal ele é composto de 4 grandes grupos, são 4 filos aí que compõem esse reino vegetal, né? Indo do mais simples para o mais complexo, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Na última aula vimos briófitas e pteridófitas. Nessa aula de hoje vamos aqui para gimnospermas e angiospermas, tá? Então bora lá. O objetivo da nossa aula é reconhecer as características gerais das gimnospermas e das angiospermas. Antes da gente começar a falar sobre gimnospermas e angiospermas, vamos só relembrar um pouquinho sobre briófitas e pteridófitas. Lembrando, briófitas, representantes, musgos e hepáticas. Primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre. Não possuem caule, raízes nem folhas verdadeiros. Não possuem flor, nem frutos e nem sementes. Conquistaram o ambiente terrestre, porém dependem da água para reprodução. Então só desenvolvem em locais úmidos e são avasculares. Não possuem vasos condutores. Por isso, não adquirem um tamanho grande, não crescem, não é um vegetal aí de grande porte, tá? Lembrando que as briófitas, elas não atingem grande tamanho, né? São avasculares. E nas briófitas, o transporte de nutrientes é feito aí por difusão célula a célula, tá? Pteridófitas, samambaias e avencas. Qual é a característica evolutiva? O que uma pteridófita tem que uma briófita não tem? Aí nós vimos que as pteridófitas, elas já possuem os vasos condutores de seiva. Então, elas já têm os vasos condutores. Por já possuírem os vasos condutores, elas crescem um pouco mais que as briófitas, elas já atingem um tamanho um pouco maior, né? Mas, porém, ainda dependem da água para reprodução, não possuem flor, nem fruta e nem semente, também só se desenvolvem em locais úmidos, tá? Aí agora vamos para as gimnospermas e angiospermas. Lembrando que briófitas e pteridófitas, elas são chamadas de vegetais inferiores, tá? São criptógamas, não possuem flores, tá bom? Agora vamos para gimnospermas e angiospermas. Tá. Gimnospermas. Primeira coisa, o que quer dizer essa palavra, tá? Gimnos, gimno e esperma. Gimno, esperma. Esperma quer dizer semente. Gimno quer dizer nua. Então aqui já surge mais uma característica, surge uma característica evolutiva aqui nas gimnospermas. Surge aqui as sementes. Esses vegetais possuem sementes, porém essas sementes, elas não são revestidas por um fruto, tá? Então a palavra gimnospermas quer dizer aí sementes nuas. São plantas que possuem as sementes, porém, essa semente ela não é revestida, não fica contida, guardada no interior de um fruto. Quem são as gimnospermas? Nós temos aqui, essas aqui são ornamentais, a gente vê muito, aqui na escola mesmo tem, que são as cicadáceas. Aqui nós temos pinheiros, tá? Sequoias, aqui nós temos pinheiros, aqui nós temos sequoias. Isso aqui é araucária, tá, gente? Então aqui a gente tem uma cicadácea, aqui a gente tem, é uma cicadácea. Aqui no 2 é uma araucária. No 3 a gente tem um pinheiro. Aqui no 4 a gente tem uma sequoia. Então, as gimnospermas, elas são representadas por pinheiros, araucárias, sequoias, cicadáceas, gincófitas, como é o caso da ginkgo biloba, tá? Então, aqui são vegetais que possuem sementes, então já perderam totalmente a dependência da água para a reprodução. São vegetais que atingem um grande porte, elas crescem muito, muito, muito. Tanto é que as maiores árvores, as maiores plantas do mundo são do grupo das gimnospermas, né? Existem as sequoias gigantes, que são os maiores vegetais existentes na face da Terra, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre. Então aqui,
Eu não coloquei representantes para variar. Eu não sei por que eu esqueço de fazer isso, né? Que eu cito, mas eu não escrevo. Então, vamos colocar aqui, ó, representantes. Quem são? Então, quando eu digo representantes, gostaria de saber quem são as gimnospermas. Aí nós temos os pinheiros, nós temos as araucárias, nós temos as sequoias, etc., como cicadastras, ginkgotas. Então, vamos colocar aqui pinheiros, araucárias e sequoias como os principais representantes, tá? Primeira coisa, são vasculares. Os vasocondutores surgiram lá nas pteridófitas e uma característica evolutiva, quando ela aparece, ela não desaparece ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, elas são vasculares. A maioria das gimnospermas são árvores de grande porte. Só as cicadáceas que não crescem, que não atingem grande porte, que são aquelas primeiras que eu mostrei a foto para vocês, que são ornamentais, né? Como eu falei, ó, primeiro grupo vegetal a apresentar sementes. Então, qual é a característica evolutiva das gimnospermas em relação às pteridófitas? Gimnospermas possuem sementes. Porém, são sementes nuas, ou seja, não possuem frutos, tá? Então, aqui a palavra gimnospermas quer dizer sementes nuas, são vegetais de grande porte. São vegetais que não dependem mais da água para reprodução. São vegetais que possuem sementes, porém não possuem frutos. Além de possuir sementes, eles possuem aqui uma estrutura chamada de estróbilo. Os estróbilos são flores primitivas, tá, gente? Então, os estróbilos são considerados aqui flores, mas são flores primitivas. Por que flores primitivas? Porque um estróbilo, ele não é colorido como as flores das angiospermas. Ele não é cheiroso, ele não é odorífero. Ele não possui néctar, como o caso das flores das angiospermas. Então, os estróbilos são flores primitivas. Já eu mostro para vocês o que é um estróbilo. A gente conhece estróbilo popularmente como pinhas, aquelas pinhas que dá nos pinheiros, sabe aquelas pinhas marrom secas que a gente usa para enfeitar a árvore de Natal? Aquilo ali é um estróbilo, tá bom? Então, quem são as gimnospermas? Pinheiros, araucárias e sequoias, tá? Então, bora continuar aqui. Só um minutinho. Bom, como eu falei para vocês, um estróbilo é como se ele fosse aí uma flor rudimentar. É uma flor primitiva. Por quê? Ela não tem pétala, ela não tem ovário, ela não dá origem a frutos, tá? Porém, o estróbilo é como se fosse uma flor primitiva e é no estróbilo que ocorre aqui a produção dos gametas, tá bom? No caso das gimnospermas, existem os estróbilos femininos e os estróbilos masculinos. Eu já mostro imagem para vocês. Então, um estróbilo feminino produz o gameta feminino, óbvio, né? Já o estróbilo masculino produz aí o gameta masculino. Então, aqui ó, nas gimnospermas surgem as sementes e surgem também flores primitivas denominadas de estróbilos, que nós chamamos popularmente no nosso dia a dia de pinhas. Eu não estou falando da fruta, do fruto, pinha, ata, fruto do conde, não. Eu estou falando disso aqui, ó. Ó, isso é um estróbilo, ó, tá? Pinha, estróbilo ou flor. Isso aqui é um estróbilo que a gente vê aí no nosso dia a dia. Aqui tá a pinha imatura, aqui ela grandona já aberta, ela tá madura. Então, essa pinha proveniente aí dos pinheiros é o que a gente chama na biologia de estróbilo. Esse estróbilo corresponde a uma espécie de uma flor, tá? Ele produz os gametas masculinos e os gametas femininos. Existe o estróbilo masculino e existe o estróbilo feminino. O estróbilo feminino produz o grão de pólen. O estróbilo masculino produz o grão de pólen. Dentro desse grão de pólen vai estar o gameta masculino. Beleza?
Aqui, ó, a gente tem uma pinha fecundada, ó. Ela fecunda, né? Então, o gameta, o grão de pólen, leva o gameta masculino até o gameta feminino. Então, o grão de pólen é levado pelo vento até o estróbilo feminino. Chegou no estróbilo feminino, o gameta masculino presente dentro do grão de pólen vai fecundar o gameta feminino, formando um embrião. Quem que é esse embrião? A semente. A semente nada mais é do que um embrião, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, uma pinha fecundada aqui com um monte de sementes, né? Aqui a gente tem as sementes soltas. Aqui pra gente, no Brasil, a gente tem uma gimnosperma tipicamente brasileira, que é o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná produz um estróbilo que a gente conhece como pinhão, tá? Quem é do sul aí, ou quem já foi no sul, você compra isso na feira também, você encontra o pinhão. O pinhão nada mais é do que uma semente do pinheiro do Paraná. Muita gente acha que o pinhão é fruto. Pinhão não é fruto, porque gimnosperma não tem fruto. Então, o pinhão é uma semente do pinheiro do Paraná, tá? Então, aqui nas gimnospermas, elas possuem essas pinhas, nós chamamos popularmente pinhas, mas que na verdade são estróbilos. Estróbilos são flores primitivas, né, que dão origem aí aos gametas. Continuando. Aqui, ó, o gameta, aqui na gimnosperma, o gameta masculino não é flagelado, como acontece nas briófitas e pteridófitas. Por quê? Lembra, nas briófitas e pteridófitas, o gameta masculino era flagelado para facilitar sua movimentação na água. Aqui esse gameta não é flagelado, porque ele vai estar presente dentro do grão de pólen. E o grão de pólen, gente, ele é como se ele tivesse umas asinhas, ele é alado, ele flutua. É como se fosse uma bolsinha cheia de ar, tá? Então, o gameta masculino, ele fica guardado dentro do grão de pólen, é transportado juntamente com o grão de pólen e esse transporte é feito pelo vento, tá bom? Então, a polinização nas gimnospermas é feita pelo vento. Quem leva o gameta masculino até o gameta feminino é o vento. Por que, professora? Por que a polinização nas gimnospermas não é igual numa angiosperma? Porque o estróbilo não é colorido, ele não é cheiroso, ele não é vistoso, ele não é atrativo. Então, ele não vai atrair nenhum polinizador igual as flores que a gente conhece no nosso dia a dia, tá bom? Então, os estróbilos das gimnospermas, eles não possuem elementos de atração para os polinizadores. O que são esses elementos de atração? Cor, cheiro, néctar. Então, a polinização nas gimnospermas ocorre pelo vento. O gameta masculino é levado até o feminino com auxílio do vento. E o gameta masculino ele fica guardadinho dentro do grão de pólen. As gimnospermas foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Como assim? Já falei com vocês, elas não dependem mais da água para a fecundação, não depende mais da água para a reprodução. Por quê? Porque surge aqui o estróbilo, esse estróbilo produz um grão de pólen alado, esse grão de pólen alado é levado pelo vento até o estróbilo feminino, para que ocorra a fecundação, tá? O embrião da gimnosperma, ele fica protegido no interior da semente, tá bom? Então, a semente é uma estrutura que protege o embrião, beleza? Uma semente, ela geralmente, ela apresenta reservas nutritivas, tá? Uma semente ela é formada por algumas estruturas. Dentre essas estruturas presentes na semente, a gente encontra aí uma estrutura chamada de endocarpo, que é uma reserva nutritiva das sementes, beleza? Então, nas gimnospermas, o embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra desidratação, tá? Continuando aqui, ó, curiosidade. Curiosidade, qual que é a curiosidade? Qual é a maior árvore do mundo? Como eu falei com vocês no início da aula, a maior árvore do mundo é uma gimnosperma, são as chamadas sequoias gigantes, tá, gente? Olha essa imagem, dá para vocês terem uma noção da dimensão dessas árvores olhando para essa mulherzinha perdida aí no meio. Olha só,
Aqui, ó, no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, a gente encontra as maiores sequoias do mundo. Elas chegam aí até uma altura de mais de 83 metros. A circunferência da base da planta chega a mais de 31 metros. O diâmetro máximo dessa base é 11 metros, tá? Então, são plantas gigantescas com idade estimada de 2.200 anos. Então, as maiores árvores da face da Terra são sequoias, são gimnospermas. Olha aqui, gente, olha essa imagem dessa gimnosperma que caiu, o tronco dela caiu, né, no meio de uma estrada aí. Aí o povo cortou e fez um túnel, um caminho, né, para os carros passarem, já que era quase impossível arrancar esse tronco gigantesco daqui, tá? Olha essa outra foto, façam uma comparação aí do tamanho dessa árvore. É só olhar o tanto que esse casal próximo ao tronco aí fica insignificante o tamanho deles, a gente tem uma noção do tamanho dessas sequoias. Então, ó, os gimnospermas quem são? Cicadáceas, que eu falei, essa aqui é ornamental. Outra cicadácea ornamental. Tem o cipestre, não falei também, tem os cipestres, ó, são os pinheiros, as araucárias, as sequoias, as cicas, os cipestres, tá? Aqui, ó, pinus é um pinheiro, tá bom? Aqui, ó, é outro cipestre, tá? Então, são os representantes do filo das gimnospermas, que são plantas que possuem sementes, porém a semente é nua, ela não possui um fruto. Aqui mais imagens de gimnospermas, ó, como eu falei, existe um pinheiro naturalmente brasileiro, uma gimnosperma naturalmente brasileira, que é o pinheiro do Paraná, tá? Que dá aqui pra gente o que a gente chama de pinhão, que não é um fruto, é um estróbilo e dele saem e se formam aí sementes, tá bom? Aqui, ó, a pinha ou estróbilo, aqui a gente tem um estróbilo feminino, lembrando que o estróbilo é como se fosse a flor. Aqui, ó, a gente tem um estróbilo masculino. Existe tanto uma diferença de tamanho quanto de estrutura aí do estróbilo feminino para o estróbilo masculino. Aqui uma imagem de uma sequoia gigante, ó, tanto de gente rodeando para ver se consegue abraçar essa sequoia. Pouco mais tem que fazer, mas tudo bem. Olha só, continuando aqui, vamos para a reprodução, tá? Então, como eu falei, os estróbilos, eles são flores. Essas flores produzem os gametas. Nas gimnospermas, existem vários tipos de estróbilos, igual a gente pode ver nessa imagem aqui, tá bom? Existe, ó, os pinheiros tem um tipo específico de estróbilo, o cipestre tem um tipo específico de estróbilo, tá bom? Então, cada gimnosperma tem um tipo de estróbilo. Contanto que vocês saibam que estróbilo é o quê? É uma flor primitiva. Professora, mas e como é que ocorre a reprodução na gimnosperma? Velho, é muito simples. É muito, muito simples. O que acontece? Você vai ter o estróbilo feminino e você vai ter o estróbilo masculino, beleza? O vento vai levar o grão de pólen até o estróbilo feminino. Então, a polinização é pelo vento. O grão de pólen chega no estróbilo feminino, ele libera substâncias químicas que formam uma estrutura chamada tubo polínico. Aí o gameta masculino vai descer por esse tubo polínico como se fosse um canal, vai chegar até o gameta feminino e vai ocorrer o quê? A fecundação. Fecundou, se forma um embrião. Quem que é esse embrião? A semente, tá? Então, esse embrião se desenvolve no interior da semente, cai no solo essa semente germina e vai dando origem ao indivíduo jovem que cresce até formar um indivíduo adulto. Isso aqui não tem erro, galera. Tá? É só lembrar que o grão de pólen é levado pelo vento até o estróbilo feminino. Chegou no estróbilo feminino, o gameta masculino presente no interior do grão de pólen vai fecundar o gameta feminino. Fecundou, forma-se um embrião. Aí, para proteger esse embrião, forma-se uma estrutura chamada semente, né? A semente, ela é formada aí por uma capa protetora, um tegumento protetor. Depois vem aí um endosperma, que é uma camada de nutrientes. Depois vem o embriãozinho. Então, conforme esse embrião vai crescendo, ele vai, né, se alimentando desse endosperma, dessa camadinha de nutrientes, até ele começar a brotar e realizar a fotossíntese, tá? Aqui, ó, uma imagem melhor desse ciclo reprodutivo.
da gimnosperma, que é mais interessante para a gente, ó. Então, vamos começar aqui, ó, número 1, tá? A gente tem aqui um pinheiro, aí tem as folhas do pinheiro e tem os estróbilos, ó, o estróbilo feminino, o estróbilo masculino. Aí, o que acontece? Tá aqui o estróbilo masculino, tá aqui o estróbilo feminino. Aí o grão de pólen, como eu falei para vocês, ó, ele é alado, é como se tivesse umas asinhas, ele é leve e flutua. O grão de pólen é levado pelo vento até onde? Até o estróbilo feminino. Chegando lá, esse grão de pólen fecunda o gameta feminino, que a gente chama de oosfera. Então ocorre a fecundação. Fecundou, então o gameta masculino fecundou o gameta feminino, forma-se a semente. Essa semente depois cai no solo, germina e dá origem a uma nova planta. Não tem erro, um ciclo reprodutivo comum aqui de um vegetal, tá? E só para finalizar, mais algumas imagens dos estróbilos femininos, agora fecundados, cheio de semente. Aqui, ó, o pinhão, que é a semente do pinheiro do Paraná. Aqui traz uma estrutura da semente, só como eu falei, a semente ela é revestida por um tegumento, como se fosse uma casca, uma estrutura rígida de proteção. Aí no interior desse tegumento a gente tem aí o endosperma, que é uma camada nutritiva, uma camada de nutrientes. Aí no meio do endosperma, aqui no meio da semente, a gente tem o embrião, tá bom? Angiospermas. Grupo mais evoluído de vegetais. É o maior grupo de vegetal existente na natureza. É o grupo de vegetal que mais fez sucesso. Quando eu falo de sucesso, não é que é famoso, não. É o que mais fez sucesso evolutivo, é o que mais cresceu, é o que mais se desenvolveu, é o que apresenta o maior número de espécies. O que teve mais sucesso na conquista no ambiente terrestre. Por quê? Porque as angiospermas têm duas propriedades extremamente importantes que facilitaram essa conquista. Primeiro, os frutos, né? Frutos que, em sua maioria, podem ser aí, adocicados, comestíveis, são atrativos. Então, que surge um fruto protegendo a semente, protegendo o embrião. Além do fruto, as angiospermas também têm flores coloridas, flores odoríferas, flores cheirosas, flores com reservatórios de néctar que atraem aí polinizadores. Então, as angiospermas consistem no grupo de vegetal mais evoluído e mais abundante presente no nosso planeta, né? É o grupo vegetal de maior sucesso no nosso planeta por causa dessas duas características. Flores atrativas, né? Que atraem diversos tipos de polinizadores e frutos que atraem diversos indivíduos que vão dispersar as sementes, tá? Professora, quem são as angiospermas? Galera, toda planta que tem fruto é uma angiosperma. Eu estou falando fruto, não estou falando frutar, que a gente conhece no nosso dia a dia aí, de mercado, de sacolão, do que for, as frutas, né? Igual essa imagem aqui, ó. Tem uva, maçã, tem pera, tem caqui, tem morango, tem laranja, tem, o que mais que eu estou vendo aqui? É isso que eu consegui enxergar. Isso que a gente chama de frutas, certo? Porém, ó, um tomate. Tomate é um fruto. Uma abóbora é um fruto. Um giló é um fruto. Fruto é tudo aquilo que protege a semente, tá? Então, toda planta que possui fruto é angiosperma. Independentemente desse fruto ser comestível, ser carnoso ou não. Porque, por exemplo, mamona. Acho que todo mundo conhece mamona, né? Mamona é fruto. E aí? Tá? Piqui, aquela parte verde do piqui que a gente joga fora, aquilo lá é o fruto, que a gente rói é a semente, entendeu? Carrapicho, sabe aquele carrapicho que gruda na roupa da gente? Aquilo ali é um fruto seco. Então, algumas plantas têm frutos carnosos, adocicados e comestíveis, outras têm frutos secos, tá bom? Então, a angiosperma é todo vegetal que tem fruto. E flores atrativas, gente, olha isso. Olha essas flores. Por que que essas flores são tão coloridas? Por que que elas são tão vistosas? Olha só, vocês podem ver que as flores geralmente, ó, como essas orquídeas aqui, ó, elas são bem mais coloridas, bem aqui, ó, elas parecem que formam uma pista de pouso, algo assim, para atrair os polinizadores, tá? Essas flores coloridas,
odoríferas, né, com cheiro forte e com reservatório de néctar, elas atraem polinizadores. Então, nas angiospermas, a polinização ela é realizada por polinizadores, que pode ser desde um inseto, a uma ave como um beija-flor, ou um mamífero como um morcego. São os polinizadores. São os indivíduos que transportam o pólen de uma flor para outra. Lembrando que dentro do grão de pólen está o gameta masculino. Aqui, ó, frutos, igual eu falei para vocês, vai desde as frutas comestíveis até frutos, no geral é tudo fruto, como pimentão, tomate, uma abobrinha, uma berinjela, uma vagem é um fruto, um jiló é um fruto. Aqui, ó, curcuma, tá? Aqui, ó, esse é um fruto aqui dentro da sementezinha que a gente tritura e obtém o que o goiano chama de coloral, que é aquele corante vermelho. Aqui o amendoim, ó, o fruto é a casca que a gente joga fora. A gente come o quê? A semente. Então, angiospermas são plantas que possuem frutos. Quais são as principais características das angiospermas? Então, ó, primeiro, vasculares, tem os vasocondutores. Possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. São as plantas mais evoluídas e mais completas que existem. Não necessitam da água para ocorrer a fecundação, não necessitam da água para a reprodução. Por quê? Porque a flor produz um néctar, que é uma solução açucarada, adocicada, que atrai polinizadores, como insetos, como por exemplo as abelhas, né? Borboletas, formigas, ou aves, como um beija-flor, ou mamíferos, como morcegos. Aí esses animais atraídos por essas flores atrativas, quando uma abelhazinha pousa numa flor para sugar o néctar, os grãozinhos de pólen vão grudando nela. Aí quando ela muda de uma flor para outra, ela leva esse grão de pólen de uma flor para outra. Esse processo se chama polinização. Aqui, ó, da união dos gametas masculino com o feminino, forma-se um embrião que fica guardadinho dentro da semente, tá? Então, nas angiospermas, após a fecundação, assim que o grão de pólen fecunda, né, assim que o gameta masculino fecunda o gameta feminino e o embrião começa a se desenvolver, o embrião começa a crescer, o ovário das flores se expande, ele cresce, se transformando em um fruto com a semente dentro. Então, o fruto é a expansão do ovário da flor. E o fruto serve para proteger a semente. Logo, ele serve para proteger o embrião. Eu já vou mostrar uma estrutura de uma flor para vocês e vou mostrar aqui qual parte que é o ovário, que se expande aí, que cresce, formando o fruto. Os frutos verdadeiros, tá? Que existem frutos falsos, chamados pseudofrutos, que não são formados a partir do ovário. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, quando vai falar só sobre reprodução mesmo das angiospermas. Como eu falei, o grupo das angiospermas é o grupo vegetal mais recente e mais abundante no planeta Terra. É o que teve mais sucesso, conquistou mais ambientes. Por quê? Esse sucesso se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos. O fruto é uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de semente. Tá? Então, quando vai lá um morcego comer uma frutinha, ele come o fruto e vai voando e vai defecando. Conforme ele vai cagando, ele vai eliminando essas sementes por vários e vários quilômetros. Quando uma ave, como um papagaio, um tucano, se alimenta de um fruto e sai voando, ele vai voando, vai defecando e vai liberando as sementes, porque raramente nenhum, não vou colocar nenhum, que na biologia não é uma ciência exata, mas a maioria dos animais não digerem semente. As sementes, ela tem uma estrutura externa, uma capa protetora chamada de tegumento, que essa proteção é justamente para não ser digerida. Tá? As sementes, elas passam intactas pelo trato digestório dos animais. Tá? Então, o fruto, ele é um atrativo. Quando ele não é comestível, ele tem, qual a palavra que eu quero, gente? Ele tem artifícios para ele ser dispersado. Por exemplo, o carrapicho.
Carrapicho gruda na roupa da gente e a gente vai embora e sai carregando ele para o mais longe possível, né? Imagina um animal silvestre no seu ambiente natural, tipo um lobo, vamos pegar aqui cerrado, lobo-guará. Passa por uma plantinha de carrapicho, o carrapicho gruda nos pelos dele, por onde ele for, ele sai arrastando esses carrapichos. Isso é dispersão. Dispersar é espalhar, tá? Então, o fruto tem como intuito atrair indivíduos para espalhar esses frutos o mais longe possível. Ao espalhar os frutos, está espalhando o quê? As sementes. Aí a planta vai colonizar a maior quantidade de locais possíveis. Aqui, gente, eu sei que ficou pequeno, mas essa tabelinha tá ótima para poder mostrar, fazer um comparativo aí entre gimnospermas e angiospermas. Então, ó, primeiro, as duas são vasculares, beleza. As duas possuem raiz, caule, folhas e sementes, beleza. As duas não necessitam da água para a fecundação, para a reprodução, ok. Nas duas, o gameta masculino não é flagelado, ele é transportado dentro do grão de pólen. A diferença é que nas gimnospermas, essa polinização é exclusivamente pelo vento. Nas angiospermas tem várias formas, pode ser pelo vento, pode ser pela água ou por animais. Aqui nas gimnospermas, da união dos gametas, forma-se o embrião dentro da semente. Gimnospermas, a mesma coisa. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Aqui a mesma coisa, o embrião fica protegido na semente. A estrutura reprodutora se chama estróbilo. Aqui a estrutura reprodutora é a flor. Os gametas são produzidos nos estróbilos. Os gametas são produzidos na flor. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. As flores produzem néctar que atrai animais que fazem a polinização. As flores não possuem ovários, o estróbilo não possui ovário. Se não possui ovário, não formam frutos, a semente é nua. Aqui as flores possuem ovários que após a fecundação se transformam em frutos com a semente dentro, tá? Então, um comparativo. Aqui, ó, vamos entender como é que é o ciclo de vida, como é que ocorre a reprodução, certo? Então, tá aqui a planta adulta, tá aqui a planta adulta. Tá aqui a florzinha maravilhosa. Essa florzinha, ela possui os órgãos reprodutores masculino e possui o órgão reprodutor feminino. O órgão masculino produz o grão de pólen. Esse grão de pólen é levado até o órgão feminino, polinização. O grão de pólen se deposita no órgão feminino, libera substâncias químicas que promovem a formação de uma espécie de um canal, chamado de tubo polínico. Aí esse gameta masculino consegue chegar até o gameta feminino, onde ocorre o quê? A fecundação. Fecundou, forma quem? O embrião, que está dentro da semente. Assim que ocorre a fecundação nas angiospermas, essa parte da flor aqui chamada de ovário, esse ovário se expande e forma o fruto. O fruto tem como função proteger a semente, proteger o embrião e facilitar a sua dispersão, tá? Agora eu vou mostrar para finalizar a estrutura de uma flor. Tá aqui, ó, a estrutura de uma flor de uma angiosperma, tá bom? Quais são as estruturas? Primeiro, as flores angiospermas possuem folhas modificadas chamadas de pétalas, que geralmente são coloridas e atrativas, beleza? Abaixo das pétalas tem umas folhinhas verdinhas, ó, que são chamadas de sépalas, ok? E aqui, ó, o cabinho da flor recebe o nome de pedúnculo. A base da flor recebe o nome de receptáculo, beleza? Então, olha aqui, ó, saindo do receptáculo, tem uma expansão aqui na flor que é chamada de ovário, tá? Ovário. O que tem dentro do ovário? Um óvulo, certo? Um gameta, beleza? Então, essa estrutura aqui, ó, é a estrutura reprodutora feminina, tá? Essa estrutura feminina, o conjunto dela recebe o nome de gineceu. Eu separei uma imagem no próximo, tá? Gineceu, também chamado de pistilo. Então, a estrutura reprodutora feminina, o gineceu ou pistilo, é formado por, a parte de cima chama-se estigma,
esse tubo aqui chama estilete. E no final do estilete a gente tem o ovário. Então é assim, os meninos falam que toda vez que eu desenho fica parecendo uma coxinha. Mas essa é... Nossa, ficou péssimo. Pera aí que eu vou fazer melhor. A gente faz assim. A gente faz assim. Melhorou, ó. Essa é a estrutura reprodutora feminina numa planta, tá? A parte de cima se chama estigma. Aí, esse tubo se chama estilete. Aí aqui, ó, você tem o ovário, que é o que se expande geralmente formando o fruto. Dentro do ovário, você vai ter aí um óvulo, que é o gameta feminino. A gente chama de osfera, tá? Esse conjunto de estruturas reprodutoras femininas aqui, ó, recebe o nome de gineceu ou pistilo. O conjunto de estrutura reprodutora masculino são os estames, que também recebem o nome de androceu. Mas eu já vou mostrar, vou mudar o slide para a gente ver direitinho, tá? Mas o que você tem que entender? Que uma flor é formada por cabinho da flor, se chama pedúnculo. A base, receptáculo. Essas folhinhas abaixo das pétalas se chamam sépalas. Aí vem as pétalas. Aí vem os conjuntos de órgãos reprodutores. No caso dessa flor, é uma flor hermafrodita, que ela tem o órgão reprodutor feminino e o órgão masculino na mesma flor. Só que tem flores que tem só órgão feminino e tem flor que tem só órgão masculino, depende da espécie de planta, tá bom? Aqui, ó, órgãos reprodutores. Gineceu é o órgão feminino, que é formado pelo estigma, estilete e ovário. Androceu é o órgão masculino, formado pelos estames, que são compostos por filete e antera. Eu trouxe outra imagem aqui que vai mostrar melhor pra gente, ó. O órgão masculino é esse que tá aqui de amarelo. Ele recebe o nome de androceu, tá? Gente, ele é um cabinho. Aí nesse cabinho tem a estrutura mais ou menos assim, ó. Não, ficou péssimo. Cássia, faz direito. Um cabinho. Aí nesse cabinho tem uma estruturazinha assim. Isso. Aqui, ó, isso aqui se chama filete, tá? Isso aqui se chama antera. Na antera ocorre aí a produção de quem? A produção do grão de pólen, tá? Aí a junção de toda a estrutura masculina recebe o nome de androceu. Também são chamados de estames. Beleza? Então, ó, aqui está o gineceu, que é o feminino, eu tenho o estigma, tenho o estilete, ovário e óvulo. Aqui está o androceu, que é o masculino, você tem a antera e o filete. Na antera ocorre a produção do grão de pólen. Aqui, novamente, ó, cabinho da flor, pedúnculo, a base, receptáculo. As folhinhas verdes embaixo das pétalas se chamam sépalas. Essas folhas modificadas, coloridas, se chamam pétalas, né? E aqui essa flor hermafrodita tem o órgão feminino, que é o gineceu, e tem os masculinos, que são o androceu ou os estames. Gineceu tem estigma, estilete, ovário, óvulo. O ovário se expande e dá origem aos frutos. Frutos verdadeiros são formados por ovário. Então, assim que ocorre a fecundação, forma-se o embrião, o ovário se expande, formando os frutos que irão proteger esse embrião que está lá guardadinho, bonitinho dentro das sementes. Então, angiospermas são plantas que possuem aí sementes, possuem frutos e possuem flores evoluídas, tá? Gente, aqui eu finalizo a nossa aula, tá? Foi uma introduçãozinha aí sobre gimnospermas e angiospermas. A gente tem muito o que falar ainda sobre angiospermas, especificamente sobre os tipos de fruto, tipos de caule. Tem alguns detalhezinhos dentro de angiospermas que ainda vou trabalhar com vocês, tá? Mas por hoje é só. Beijos a todos, amados da segunda série. Até nossa próxima aula semana que vem. Beijos, beijos, beijos. Pegadinha do malandro. Eu me despedi de vocês, esqueci que eu tinha colocado esses slides com algumas imagens de flores, tá? Então, para finalizar aqui, ó, olha que linda essa flor do brinco de princesa, tá? Tá vendo aqui, ó? Essas estruturas amarelas são os órgãos reprodutores masculinos, tá? Os estames ou androceu. Isso aqui, ó, é o feminino, o gineceu.
Aqui, ó, uma outra flor, olha que linda. Isso aqui, ó, é uma antera. Aqui tá o filete. Isso é um órgão masculino. Isso aqui, ó, é um órgão feminino, mas que também é hermafrodita. Olha que linda essas orquídeas, gente. Ó, então aqui você tem o pedúnculo, você tem o receptáculo, você tem aqui verdinho, você tem as sépalas, aqui você tem as pétalas. Aqui, ó, esse com a pontinha roxa é o órgão reprodutor feminino, ele é único, tá? E aqui, ó, você tem vários masculinos ao redor. Lembrando que o conjunto feminino se chama gineceu, o conjunto masculino é androceu. Olha essa outra orquídea aqui, que linda! Aqui, ó, esse aqui é o órgão feminino. E esses aqui com esse troço amarelo na ponta são os órgãos masculinos. Olha essa outra que linda. Isso aqui, ó, verde é o feminino. Esses marrons aqui são os masculinos. Essa outra orquídea aqui, ó, ela tem essa estrutura que parece uma pétala, mas não é. É uma folha modificada chamada de bráctea, tá? Que algumas plantas apresentam, tá bom? Então, eu voltei aqui que eu tinha colocado esses slides de flores e esqueci deles, tá? Então, agora sim. Beijos, até a próxima aula. Fui!